Como é que a igreja vai misturar com outras religiões aí? Mistura com tudo? Mistura com o candomblé, mistura com o espiritismo, com os maçons, é assim? Fala que a gente está dividido, que o cristianismo está dividido. Como é que vai unir tudo isso? Como é que vai funcionar? O católico tem os meus dogmas da minha igreja, aquilo que a gente acredita. Eu abro mão de tudo isso, então. Então é assim que vai funcionar o ecumenismo? Como é que é isso? Sou Ronaldo Costa, sou do canal Vida no Espírito Santo e hoje nós vamos falar sobre os princípios católicos para o ecumenismo. Anda, Senhor, teu Espírito edifica a minha vida no Espírito Santo. Canal Vida no Espírito Santo. Irmãos, a Igreja Católica, ela dialoga com a sociedade. A Igreja Católica, ela faz parte do mundo, ela faz parte do contexto social. Nós estamos em tantos países aí afora, não é verdade? Em alguns somos a religião oficial, em outros não, mas a Igreja Católica, ela vai misturar com todas as religiões? Não. O primeiro princípio da Igreja Católica para o ecumenismo é aqueles que têm comunhão com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Começa com aí. Nem todas as religiões aceitam Jesus como o Filho de Deus. Nem todas as religiões entendem o Espírito Santo como Deus. Nem todas as religiões têm Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, como o nosso Pai. Então, a partir disso, já elimina muitas religiões que não professam a fé na Santíssima Trindade e não têm comunhão com a Santíssima Trindade. Então, a Igreja Católica não faz ecumenismo com essas religiões. A outra coisa que nós temos que pontuar, gente, o ecumenismo é obra de Deus. É obra do Senhor Jesus. Ele pediu ao Pai que viesse o Paráclito, lá em João 17, versículo 21, onde ali se esclarece que o ecumenismo, que a unidade é obra de Deus, não é obra nossa, não somos nós, com o nosso esforço humano, que vamos conquistar isso. Já falamos isso numa playlist sobre o ecumenismo e a unidade. Eu vou deixar bem aqui para você, dar uma olhada nesse assunto do ecumenismo, como ele vem ser uma obra quista pelo Senhor. E às vezes eu paro a pensar naquela passagem onde São Paulo fala que Deus vai ser tudo em todos. Você já parou para pensar na profundidade disso? Eu, você, todas as pessoas que acreditam em Deus. E vai chegar um momento assim, quando Jesus voltar, depois que ele instaurar o reino, onde Deus Pai vai ser tudo em cada um de nós, em todos nós. Que profundidade isso, né, irmão? Todos aqueles que recebem Jesus Cristo recebem a salvação que Jesus oferece gratuitamente. Aqui começa então o princípio de quem tem comunhão com Jesus Cristo. Nós, pela ação salvífica do Senhor Jesus, nos percebemos pecadores e nos arrependemos disso. Jesus encontrou a gente num estado muito miserável, estado esse provocado pelo pecado, e Jesus assume o nosso pecado naquela cruz. E eis que a nossa vida agora é tocada pela essa salvação que o Senhor Jesus oferece, e a nossa resposta a esse ato salvífico de Jesus é o nosso arrependimento. Nós desejamos não viver mais da maneira com que vivíamos antes de ver Jesus, antes de encontrar Jesus. Depois desse processo de arrependimento, o Senhor manda para cada coração que acredita nele o seu próprio Espírito, o Espírito Santo. É o Espírito Santo agora que mora em nós, que vive em nós, começa a modificar a nossa vida em todas as direções. E uma das direções que o Espírito Santo vai mudar é o desejo pela unidade. Nós queremos ter comunhão com aqueles que acreditam em Jesus, com aqueles que são salvos por Jesus e que têm o arrependimento dos seus pecados. O Espírito Santo move a gente para a unidade. Nós, para compreendermos melhor isso, deveríamos ler lá em Gálatas 3, versículos 27 a 28, ou Efésios capítulo 4, versículos 4 a 5. Essa missão de Jesus, que tem três funções específicas
A primeira é redimir, a segunda é regenerar e a terceira é essa missão de unificar, que tem tudo a ver com o nosso vídeo de hoje. Quero deixar algumas leituras aqui para que você olhe essas leituras e perceba, nossa, a missão do Jesus realmente vem de encontro à unidade daqueles que acreditam nele. Olha essa primeira carta de João, capítulo 4, versículo 9. Veja também Colossenses capítulo 1, versículo de 18 a 20. Vá conferir também o Evangelho de João, capítulo 11, versículo 52, onde esclarece de fato a missão de Jesus de querer a unidade daqueles que acreditam em seu nome. Muitas vezes eu paro para pensar, irmão, essa comunhão que nós temos com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo. E você vai perceber nessa leitura de Efésios, quando São Paulo, de uma maneira tão magnífica, vem falar desse mistério de Deus que envia Jesus ao mundo, esse Jesus que faz toda a sua obra de salvação e depois derrama, envia o seu Espírito Santo sobre nós. Essa comunhão com a Santíssima Trindade, gente, que somos convidados enquanto cristãos a adentrar e a aprofundar cada dia mais. Oh, meu irmão, você é chamado a ter comunhão com o Pai, e para ter comunhão com o Pai aconteceu todo esse processo da Santíssima Trindade vir ao nosso encontro, através da salvação, através do envio do Espírito Santo. E é aqui o principal, a base do ecumenismo. Aquele que tem comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Você vai ver isso nessas leituras. Esse realmente é cristão. E a igreja tem como primeiro princípio isso. E o segundo princípio, para nós católicos, a unidade acontece no sacramento da Eucaristia. É um ensino da igreja que vem há mais de 2000 anos. Você vai encontrar isso lá nos Atos dos Apóstolos. Foi Jesus que fundou a missa. Foi Jesus que inaugurou a missa. E só existe uma missa, meu irmão. De lá para cá, nós fazemos memória disso. Eu lembro do Padre Jairo quando explicou isso. Ele, de uma maneira muito simples, ele falou assim, seria como a gente grudasse um chiclete numa parede e esticasse esse chiclete. E esse chiclete chegou a 2000 anos atrás. Obviamente que a missa é infinitamente maior do que isso, sabe? Mas é o único exemplo que o Padre Jairo nos explicou. Só existe uma missa. O Senhor Jesus fundou e falou assim, que vocês façam isso em memória de mim, ou seja, nessa comunhão que nós temos com Jesus. A Eucaristia é o lugar mais privilegiado disso. Todo aquele que quer ter ecumenismo conosco, nós não abrimos mão disso, de não fazer parte da memória, da ceia do Senhor. Isso para nós é sacramento. Um outro vídeo a gente vai falar o que significa sacramento, o que é para nós católicos o sacramento. Mas o sacramento é a presença viva de Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo em 7 sacramentos que nós acreditamos, e um deles é o sacramento da Eucaristia, e é nesse sacramento que nós professamos a unidade. Eu me recordo quando estava na Jornada Mundial da Juventude, quando nós iríamos celebrar a missa, apesar de ser aqui no Brasil a Jornada Mundial da Juventude, estava ali 3,5 milhões de pessoas das mais diversas línguas que existem nesse mundo afora. Mas na hora da missa as pessoas sabiam o que estava acontecendo. Sabiam a hora de pedir perdão, sabia a hora de glorificar, a hora de dizer cordeiro, a hora de ofertar a própria vida e a hora da comunhão. Como era importante quando o Papa Francisco ergueu a comunhão e dizia, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Quem é católico sabe, né? Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizer uma palavra e eu vou ser salvo, e eu serei salvo. Mas naquele momento eu dizia essa resposta ante esse Jesus que o Papa está dizendo, aqui está o corpo vivo do Senhor, e agora eu ali dizendo essa resposta que todo católico sabe. Agora, ouvir essa resposta em outra língua, irmão, aquilo é o Espírito Santo trabalhando a unidade dentro do seu corpo, dentro da igreja, e é isso que nós queremos dizer, é o Espírito Santo que provoca isso em nós, que faz com que a gente seja um só, que faz com que a gente seja a unidade que Jesus orou ao Pai. Olha só o que o Compêndio do Vaticano vai dizer lá no parágrafo 755, o Espírito Santo que habita nos crentes, que enche
governa toda a igreja, é quem realiza aquela maravilhosa comunhão dos fiéis e une todos tão intimamente em Cristo, de modo a ser o princípio da unidade da igreja. E, irmãos, se nós acreditamos possuir o Espírito Santo, obviamente é de se esperar que o desejo pela unidade aconteça dentro do nosso interior. É a partir disso que São João Paulo II falava sobre a conversão do coração, e nós vamos dizer isso em outro vídeo, não hoje. Mas a conversão do coração acontece quando um coração está cheio do Espírito Santo e o próprio Espírito Santo coloca em nós os desejos, os desígnios do Pai e do Senhor Jesus Cristo. Desígnio esse que o próprio Senhor Jesus orou para que acontecesse. Outros desdobramentos e princípios católicos para o ecumenismo. Veja, Cristo outorgou aos 12 o ofício de ensinar, reger e santificar o seu povo. Não é o bispo, não é o papa, não é o padre, não. Foi Cristo, aquele que subiu no madeiro, foi morto ali crucificado. Ele outorgou essas coisas. Você vai perceber isso em Mateus 28, capítulo 28, versículo 18 a 20. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21 a 23. Às vezes pensa, não importa, a placa da igreja, às vezes a gente vai escutando essas coisas, placa da igreja não define, placa... Não, gente, olha, existem coisas mal informadas, mal compreendidas, e é por isso que muitas vezes o ecumenismo, nessa bagunça tudo, acaba se afastando do íntimo dos corações dos cristãos. Para que a gente possa entrar numa harmonia, nós precisamos entender que o que Cristo fez, o que Cristo mandou, o que Cristo realizou. Senão vira uma bagunça e realmente a gente não consegue alinhar mais o pensamento. Foi Jesus que escolheu a Pedro para edificar a sua igreja, confiou a Pedro e aos 12 a tarefa de apacentar as ovelhas. Sabe, Jesus falou assim, Pedro, e assim Jesus também falou para todos aqueles que sucederam a Pedro, que no caso para nós católicos são os papas. Jesus vai lá e outorga para ele a função de apacentar as ovelhas. Então, quando eu chego enquanto ovelha e falo assim, eu não quero mais ser apacentado por Pedro, eu estou diretamente também desobedecendo o próprio Senhor Jesus. E aqui não é questão de concordar, eu não concordo com aquilo que eu não concordo. Não, meu irmão, nesse caso você está discordando do próprio Senhor Jesus. Foi ele que quis assim. Então você quer dizer que Jesus escolheu o mal, Jesus escolheu errado. Então são essas coisas que fazem com que a igreja não tenha ecumenismo com todas as pessoas, porque para ter ecumenismo precisamos seguir então aquilo que o próprio Deus encarnado, que foi o Senhor Jesus, mandou fazer. Que o povo cresça sob a ação do Espírito Santo. Se Jesus envia o Espírito Santo, e esse Espírito Santo vai trabalhar em nós tantas coisas, e se você quiser saber tudo isso tudo, vá olhando os vídeos do nosso canal, que aqui nós estamos falando da vida no Espírito Santo. E o desdobramento da vida do Espírito Santo acaba desembocando também na unidade. Então veja, a igreja não foge a essa vocação da unidade, mas a igreja também obedece às palavras do Senhor em tudo. Uma delas é esse apacentar das ovelhas que foi confiado a Pedro, e Pedro confiou aos seus sucessores, e isso há 2000 anos atrás, continuou 2000 anos para frente, e hoje estamos com o sucessor de Pedro, que é o Papa Francisco. Tanto católicos que às vezes eu vejo, não, o Papa, não concordo, e fica querendo desobedecer o Papa, e isso sempre aconteceu na igreja. As desobediências ao Papa, as desobediências àquilo que a igreja, com o sopro do Espírito Santo, foi vindo ao longo de 2000 anos. Sempre aconteceu, mas a igreja sempre perdurou. Se as pessoas não querem obedecer ao sopro do Espírito Santo, não querem obedecer o Papa Francisco, não querem obedecer aquilo que os papas anteriores sugeriram, então aí não é um pecado do Papa ou do Jesus, não. O pecado é de nós de querer desobedecer mesmo, ao longo do caminho.
através também da pregação do Evangelho e da ministração do sacramento. É o Espírito Santo que faz com que as pessoas ouçam a mensagem do Evangelho, mas é o Espírito Santo também que faz com que a palavra do pregador seja realmente uma palavra poderosa e eficaz, palavra essa que não vai ser incoerente àquilo que a igreja ensinou ao longo de todo o tempo. Não, o Espírito Santo é um Espírito que causa ordem, que causa paz. E esse Espírito Santo fica presente no anúncio do Evangelho, fica presente na ministração dos sacramentos. Você, me recorda agora, por exemplo, o sacramento da Eucaristia, quando o ministro, o sacerdote, ora e pede ao Espírito Santo que santifique o pão e santifique o vinho. E naquele momento o Espírito Santo faz o pão e o vinho, o corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa invocação do Espírito Santo acontece nos demais sacramentos. E assim nós percebemos que o Espírito Santo move toda a igreja à unidade, como move também toda a ministração dos sacramentos, a pregação da palavra e o coração de quem ouve a palavra, para que entenda e compreenda aquilo como verdade. Mediante também um governo amoroso realizado pelos apóstolos e sucessores. O Espírito Santo está presente no magistério da igreja. O Espírito Santo está presente no bispo, nos padres, nos diáconos. Esse corpo do magistério que foi confiado a esses homens, e para nós leigos nós prestamos a honrosa obediência. Quantos leigos querem ser aquilo que não foram chamados a ser? Não foi chamado a ser sacerdote, mas que agir como tal. Não foi chamado a ser diácono, mas que agir como tal. É importante a gente ter esse discernimento para entendermos o papel nosso dentro da igreja e saber que todos os papéis, em tudo isso o Espírito Santo age. O Espírito Santo age em mim, que sou leigo, que sou pai de família. O Espírito Santo vai me agir com a função que ele confiou a mim. Pai, marido, homem, lá onde eu trabalho como professor de tênis. O Espírito Santo coloca em mim carismas para que eu desempenhe bem esse papel. Só que esses carismas não são o mesmo do Papa, do Bispo, do Padre. Estes são outros carismas. Não adianta eu querer exercer os carismas desses últimos que eu citei. Eu preciso pedir ao Espírito Santo que me imune, que me preencha dos carismas que eu, na minha função, estou exercendo. Esses são os pontos verdadeiros e bíblicos que são vontade de Jesus e princípios fundamentais do ecumenismo. Queria encerrar aqui um compêndio do Vaticano II, parágrafo 759, dizendo assim: este é, em Cristo e por Cristo, o sagrado mistério da unidade da Igreja, cuja variedade de ministério e obra é obra do Espírito Santo. Deste mistério é modelo supremo e princípio a unidade de um Deus na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos encerrar aqui, irmão, fazendo uma oração pela unidade da Igreja? Graças te sejam dadas, Espírito Divino, que habitando na Igreja de Jesus, nos moves misericordiosamente para a unidade, que nos faz amá-la e nos dispõe para sofrer tudo antes que dividi-la. Fortifica a unidade em nós e não permitas que nenhum mais leve indício de desobediência e jamais altere. Tu és a alma da Igreja. Governa-nos como membros sempre dóceis às tuas inspirações, pois estamos certos de que não poderemos chegar a Jesus que te enviou se não pertencemos à Igreja, a sua esposa e a nossa mãe, a esta Igreja que ele resgatou com o seu sangue e que confiou a ti para formá-la e regê-la. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, irmão.